Oi, Mulheres em Movimento, muito bem-vinda novamente a mais um bate-papo de sábado. Hoje nós vamos falar de um tema bem especial, que será sendo uma mulher líder de si mesma, empreendedora e segura dos seus papéis sociais. Então fica ligadinha aqui com a gente até o final desse programa para você receber bastante insights e ampliar cada vez mais o seu conhecimento, o seu autoconhecimento e preparar aí para uma nova jornada nesse ano e nos anos que virão. E eu estou aqui com Fabíola, Noemi, Stephanie, que também estarão falando para você hoje, Mulher em Movimento. Então vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje? Então eu já começo com uma pergunta. Quão fácil é ser líder de si mesma? Ou quão difícil? Vocês ainda creem que existem mulheres que não são donas de si mesma? Quão fácil ou quão difícil é ser líder de si mesma? Entra o ponto do autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu tenho essa autoconsciência de quem eu sou, eu já me torno líder de mim mesma. Sabendo que isso é um processo, sabendo que isso leva tempo, que não é da noite para o dia, mas que é possível. Sendo até mais, eu colocaria que se a gente sabe as nossas limitações, né, se a gente sabe nossos pontos fortes, nesse autoconhecimento, com certeza vai ter uma ajuda. Eu sei o meu motivador, eu sei o porquê eu preciso ser líder de mim mesma. Então, esse autoconhecimento vai acrescentando em muitas coisas para vocês, mulheres. Nós, mulheres, no caso. Continuando no que a Stephanie está comentando, e a Eliane, né, desse autoconhecimento, uma vez que eu me conheça, que eu identifique os meus valores, eu me posicionar no contexto, né, no meu ambiente, eu estar segura de mim mesma em dizer que sim ou não, né, porque a gente sabe que o não, ele é terapêutico, mas ainda ele, para muitas pessoas, ele é muito difícil de ser manejado. Então, me posicionar, né, no contexto que eu estou, no contexto familiar, no contexto profissional também, é uma maneira de ser líder, né, de mim mesma, como a Eliane falou, saber o que eu quero, saber as minhas limitações, como comentou a Stephanie. E aí esse caminho vai se tornando cada vez mais fácil de prosseguir quando a gente tem essa clareza, quando tem essa direção. E o quão difícil, porque é uma pergunta que trouxe aí 2 pontos, o quão fácil e o quão difícil é ser líder de si mesmo. A parte mais desafiadora, eu gosto mais de usar essa palavra, é realmente quando eu paro na linha do tempo. Se eu paro de me desenvolver, de buscar o meu crescimento como pessoa, ali as coisas já se tornam desafiadoras. Em todos os aspectos, se a gente parar um pouco mais e ir mais a fundo. E será que existe realmente, a Fabíola também trouxe um outro ponto, será que existe alguma mulher que não é dona de si mesma? Então, é um outro ponto que a gente pode levantar. Existem mulheres que ainda não são donas de si mesmas, porque nesta construção social, eu acho que está sendo muito fácil você passar do lado oposto do espectro. Ou seja, eu vou passar de ser talvez uma mulher que não me conheça, a passar a ser uma mulher totalmente rebelde e fora de contexto. Então, ela não está no autoconhecimento, ela simplesmente passou de um polo para o outro, pensando que agora sim, agindo dessa maneira, eu sou senhora de mim, eu sou dona de mim mesma.
Então, eu acho que sim, ainda existem mulheres que talvez ainda vivendo nesse outro polo ainda não sejam donas de si mesmas, e nesse outro polo também aqui ainda não tiveram talvez esse despertar ou esse desejo. Gente, a gente tem que saber e tem que respeitar também que existem pessoas que não querem evoluir, né? Não é porque nós temos esse desejo e queremos mais e queremos ser melhores pessoas. É isso que a Eliane falou, também parei na timeline e fiquei ali. Eu costumava usar a referência da árvore, né? Porque a árvore tá ali, tá estática e não sei o quê. E essa semana é tão interessante o autoconhecimento, né? Tão interessante como você vai refletindo. E eu gostaria de me ver muitas vezes, quando eu pego os meus livros, que me dá muitos insights, eu acho que eu saio do meu corpo, às vezes, né? Eu tô lendo assim, vai no trem, aí eu leio alguma coisa e eu automaticamente já ponho o livro assim e vou embora. E fico ali me fazendo com aquela ideia. E foi o exemplo da árvore que me veio 10 dias atrás. Será que a árvore não muda, gente? Será que a árvore é estática mesmo? O que nós sabemos é que pelo menos ela muda 4 vezes no ano. Ela perde ela vê as folhas indo embora, ela fica o inverno peladinha, sem folhas nenhuma, e aí ela volta, né? Quando volta, né, o tempo mais quente, ela vê aquelas folhas crescendo de novo, até que ter flores e frutos. Então, não podemos mais usar o exemplo da árvore como falar que ela é estática. Tá bom, ela não muda daqui para ali, mas a gente sabe que ela tem uma vida também por baixo, né, das suas raízes e tal. Então, quando você, como ser humano, que eu acho que dentro da evolução, né, segundo o que a gente sabe até agora, fomos talvez os que mais evoluímos, que eu pare e fale, não, eu vou ficar aqui, não quero evoluir, eu fico apegado ao passado, estou prejudicando minha própria evolução do ser, já, né? Alguém que acredita que isso aqui é passageiro e depois você já tem uma visão mais espiritual depois daqui. Mas vamos falar aqui, eu, mulher Fabíola, com 43 anos, eu ainda espero seguir mudando muito, e já estou, que tenho aqui uns cabelinhos brancos que estão aparecendo, e tenho que, nessa construção da minha identidade, aceitar que o tempo está passando, e que eu não sou mesmo a mulher de ontem, e ser dona de mim mesma com esses cabelinhos brancos, não deixar que ninguém, nem a sociedade, nada, me diga o contrário. Então, se a própria natureza, como uma flor, como uma árvore que você trouxe agora, esse exemplo, tem a sua movimentação, tem o seu ciclo, enfim, quem dirá o nosso ser, o ser humano? Quem dirá a mulher, então, em questão, que somos tantas aí que exercemos papéis sociais a todo momento, é mãe, é filho, é marido, enfim, vários papéis sociais que nós estamos exercendo. Como não ser líder de si próprio? É algo para se refletir. Eu preciso parar um pouco aqui, fazer uma reflexão se realmente estou sendo líder de mim mesma em relação a olhar para si e dizer, eu estou bem. E olhar para si, eu estou evoluindo, não estou parada. Muitas mulheres, ela pode acontecer isso, eu sou líder de mim mesma, não consigo tomar decisões. Tem até as metas, tem os objetivos, mas tem medo de dar o primeiro passo. Eu vou para cima. É o que a gente sempre fala, né? Eu aprendi também com meus pais, falar assim, o não você já tem. O sim também você já tem, né? O não e o sim, né? Muitas das vezes você tem o sim e o não, já está ali. Então, cria coragem, vai para cima. A gente tem medo de falhar? Temos. Mas isso não pode te impedir de você avançar, né? Ser dona de si mesma. Ainda mais nesse mundo de hoje que a gente está. Se você não evoluir, você fica para trás, parada no tempo.
Igual a Fabíola falou da árvore. Nossa, quando a Fabíola falou da árvore, eu olho demais para a natureza. Eu levo meus filhos de manhã para a escola e eu fico olhando assim, como que elas ficam secas, como se estivessem mortas. Agora elas já começaram a ter um brotinho. Então, por que não eu também ter essa mudança na minha vida? Não ter medo de mudar, de ser uma nova pessoa. Não espera 2024, quando chegar lá no final de 2023, por que eu não mudei? E assim vai virando uma bola de neve na sua vida sem você ter essa mudança. Então, não tenha medo, tenha confiança em você mesmo. Olha para o espelho e conversa com você. Essa conversa precisa ser feita de você para você mesma, sabe? Eu posso. E vai lá, né? Que a gente, existe uma pressão social na vida da gente, de uma mulher? Existe. Nós vivemos sob pressão social, como a Fabíola deu o exemplo, né? Existe essa de você ser influenciada por essa sociedade. Então, não tenha medo. Toma a sua decisão, cria coragem. Se você precisar de ajuda, como sempre dizemos, estamos aqui para te ajudar. Eu acho também que uma das questões é que a mulher, ela tem muitos papéis na sociedade, né? Nós viemos a esse mundo como filhas, irmãs, depois passamos a ser amigas, namorada, esposa, mãe, avó, profissional, e dentro de tudo ainda somos mulheres, né? Mulheres antes de tudo. E às vezes você se depara com situações onde você não sabe quem eu sou eu agora. Por exemplo, uma situação que você está dividida, entre aspas, entre o teu marido, companheiro e um filho. Bom, né? E uma briga ou uma discussão, alguma coisa, você fala, onde é que eu vou aqui agora? Quem eu defendo? Como eu me posiciono? Né? Ou então entre a mãe e a irmã, ou então entre a tua mãe e o teu filho, né? Eu vi uma história, quando você, por exemplo, a minha mãe, né? Ela mora na Espanha, minha avó estava no Brasil, que ela já faleceu uns anos atrás, mas a minha mãe falava que ela nunca voltaria para o Brasil porque as filhas dela estão aqui. Então, o papel de mãe, ainda que você pode depois ser julgada, né, pela sociedade, porque aí estamos, o papel de mãe falou mais alto. Mas aí, se você coloca numa balança, como um dia ela me falou, ela falou, filha, eu sou mãe de três mulheres e sou avó de outras 3. Eu tô aqui com vocês nessa unidade. Eu não sou filha única da minha mãe. Eu sou uma filha importante para minha mãe, mas a minha mãe ainda tem mais 7 filhos do lado dela. Então, eu conscientemente decido que o meu papel na sociedade, o meu papel de mãe, nesse momento, para mim, fala mais alto. Assumindo todas as consequências, né, que isso pode trazer, que traz, né? Em algum momento alguém, mas não deveria, mas aí cada um na sua e Deus na de todos, né? E no caso das mulheres, já casou? Não casou? Já teve filho? Não teve filho? Separou? Não separou? Né? Então, a pressão desses papéis que nós temos que exercer na sociedade, talvez essa pressão seja que não nos deixe ser dona de nós mesmas. Você fica meio perdido, você fala, para onde que eu vou? O que que eu faço? E agora? O que que eu não sei para onde ir? Então, é mais fácil você se deixar levar pela multidão, que é, né, a maioria, e aí você vai. Ela se sente pressionada, né, Fabíola? Exatamente. E entra também um pouco de culpa, eu falo por mim, porque no momento em que meu filho nasceu, eu parava para pensar assim, nossa, mas eu vou nesse momento ser mãe, e fui só mãe. Eu consegui, né, graças a Deus, meu marido pôde suprir ali a casa, e eu pude ser só mãe, mas eu me cobrava, porque o meu lado profissional, o lado empreendedora, o lado Stephanie, onde estava? E aí eu pensava assim, nossa, será que as pessoas não estão julgando de eu ficar só em casa e não ser, né, a pessoa que sai para trabalhar e que traz também um retorno para minha casa?
eu tinha que ser essa pessoa também. Não poderia ser só mãe. Eu tinha que estar fora também trabalhando. E isso, por muito tempo, ficou na minha cabeça. Uma cobrança de que eu não estava exercendo meu papel na sociedade. Eu estava só sendo mãe. E isso gera em torno de um julgamento. Porque as pessoas realmente, elas julgam. E isso é muito ruim. Cada um pensa, de certa forma, de que eu não posso ser só uma coisa enquanto eu tenho a oportunidade de ser. Então, meu marido falava assim, mas pensa, você está tendo a oportunidade de viver e acompanhar cada processo dos nossos filhos, enquanto eu estou saindo de casa para trabalhar e acabo por perder algumas coisas, né? E eu me cobrando, naquele momento eu me cobrava, porque eu precisava. Então, eu entendi que o meu papel na sociedade, naquele momento, era cumprir aquilo. E eu voltei a estudar, voltei a ser quem eu era, quem eu queria ser. E aí a gente fala muito da nossa identidade, né? Do quem eu quero ser. Então, é importante a gente saber que direção seguir, que caminho seguir, o que eu quero ser. Além de ser mãe, porque era o meu sonho, eu sempre quis ser mãe, parecia que naquele momento eu estava fazendo uma coisa errada. E passar por tudo isso e aprender, evoluir, o autoconhecimento me ajudou muito. Passou um filminho assim, sabe? Quando você está contando a sua história. Eu já não sou. Eu ouvi alguém vindo falar para mim quando eu tive meus filhos, que eu ia ter depressão. Ai, toma conta dela, porque eu tive gêmeos, né? Toma conta dela, porque ela vai ter depressão, porque ela vai se anular. Aí gente, eu estava estudando, eu estava evoluindo, eu tive que parar tudo realmente também. Mas eu não ouvi a sociedade. Entrava aqui e saía aqui. Porque eu falei, eu pedi tanto para ser mãe, era meu sonho, era meu objetivo. Eu estava alcançando o meu objetivo, né? De ser mãe, eu estava sendo mãe de 2, era uma alegria todo dia dentro da minha casa. Eu também não pude mais trabalhar, eu tive que ficar dentro de casa para poder botar eles numa creche, porque eu queria educar meus filhos, quando mulher pode, né? Quando ela pode, né? Porque meu marido me deu esse apoio, né? De poder ficar dentro de casa. Então, assim, muitas das vezes a gente sofre essa pressão, sim, da sociedade, mesmo sendo mãe. E a gente, como a gente está falando aqui do tema, né? Sendo uma mulher líder de si mesma, eu preciso ser líder de mim. Eu posso ouvir a sociedade? Posso. Eu ouço. Mas eu vou pegar as coisas boas que eu quero, vou colher o que é bom, e o que é ruim eu vou jogar fora. Porque qual é o meu papel na sociedade? É ser mãe. Não é ser mãe? Eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa. Qual o problema de ser dona de casa, de ser mãe, né? Igual a gente muitas das vezes fala, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou empreendedora, porque esse é meu papel na sociedade que eu estou hoje. E isso eu quero desenvolver. Então, isso é ser líder de si mesmo. Quando eu sou líder de mim mesma, eu que coloco as regras na minha vida. O que eu quero, qual é o meu objetivo, qual é as minhas metas, aonde eu quero chegar. Porque muitas das vezes a gente sofre pressão da sociedade, por exemplo, eu não faço live porque eu estou preocupada no julgamento dos outros. Não deixa de ser o quê? Uma pressão da sociedade, porque as pessoas vão falar do meu cabelo, as pessoas vão falar que eu estou falando errado, que eu estou fazendo isso. Não, gente, segue. Bota o seu lado mulher para fora. E voltando um pouco nesses papéis, né, que a sociedade, que nós temos, não que a sociedade não, que nós temos, nascemos como filha, como irmã, já falei, como a Stephanie e a No comentaram, que elas decidiram ser mães naquele momento, né, então o que a gente tem que interiorizar, que saber, é que eu sou tudo, né, mas eu posso priorizar isso em algum momento. A No e a Stephanie priorizaram ser mãe naquele momento. E depois de um tempo, você prioriza o quê? Ser namorada. Chegará um momento que a tua prioridade é ser avó. Que dizem que os avós estão para estragar os netos, né? E às vezes eu até comento com o meu pai, que foi super duro com a gente. Um dia E olha que eu sou super, super suave com a minha filha, mas um dia eu falei uma coisa mais séria, ele,
coitadinha. Eu falei, você falando isso? Você falando, eu não fiz nada para ela, eu só falei um pouco mais forte, e você tá falando, coitadinha, você sequestrou meu pai, não é você, né? Por quê? Porque hoje, para ele, a prioridade é ser vô. A prioridade é ser vô, ele tem as meninas lá com ele, e a prioridade é ser vô. Mas nós sabemos que assumimos todos esses papéis, mas nós podemos priorizar para não ter essa culpa que comentava a Stephanie. Eu só vou ser mãe durante um tempo, não só ser, né? Mas eu vou me focar em ser mãe durante esse tempo. Mas aí, de repente, um dia na semana, me foco em ser mulher e esposa. Então, entendendo que nada é uma obrigação, né? Nada é uma obrigação. Então, nós vamos escolher determinado momento da nossa vida sem a culpa. Pero, claro, como é que a gente vai escolher sem a culpa? Esse é o momento do autoconhecimento, de se trabalhar, como a Nô comentou. Entra por aqui, sai por aqui, porque você se conhece, você sabe, você tem o seu filtro, né? Eu sou divorciada e quando eu saía, que a minha filha passava agosto, né, que é o verão todo, com o pai, tinha mulheres, amigas que, e tu por aqui? Eu falo, sim, aqui tomando alguma coisa de festa. E tua filha? Com o pai dela. E muito feliz que tá. Que tá na praia, tá tomando sorvete todo dia, coisa que ela não faz comigo, tá pintando e bordando. Não tá chorando, não. Ela tá muito feliz. Eu jamais deixaria meus filhos assim. É uma opção tua. É uma opção tua. Os filhos também têm que ser independentes. A mulher também precisa do seu momento para recarregar as forças também, né, gente? Eu até estava fazendo um vídeo antes que eu comentei no tempo, né? Quando minha filha era pequena, eu não aguentava mais Bob Esponja, Dora Exploradora. Eu falo, gente, me dá um filme com muito sangue, que eu não gosto, hein? Mas me dá um filme, pelo amor de Deus, porque Dora Exploradora, Botas, tudo isso. E eu tinha que cantar com ela, não era só assistir, né? Tinha que cantar, tinha que saber todos os personagens, né? Tá bom, é ótimo, eu passo ali com meu filho, mas eu sou uma adulta, eu sou uma mulher, eu preciso de vez em quando tomar um café, né? Comer uma coisa que você não dá para criança, assistir uma coisa que você não permite a criança assistir. Então, nesse momento, por exemplo, de manhã eu sou mãe, né? Colocar assim, de manhã eu sou mãe, ela vai para a cama e eu sou adulta, eu sou esposa, eu sou mulher, eu sou irmã. Chamo as minhas irmãs para vir tomar um vinho e bater um papo, né? Sem culpa, leve, porque a vida tem que ser leve. Quanto tempo a gente perde por não se conhecer, por não conseguir se desvincular de algumas coisas, né? A sociedade nos impõe assim tanto, você precisa ser tudo ao mesmo tempo. Mas quando você se conhece, nossa, te dá uma leveza, como você contou, minha filha tá com o pai e eu posso aproveitar. Por que é errado? Por que eu tô sendo julgada em relação a isso? Se é uma coisa natural. Se eu quiser empreender no momento em que eu sou mãe, tá tudo certo. Por quê? Eu não posso trabalhar numa coisa enquanto meu filho tá numa escolinha, ou enquanto meu filho tá dentro de casa e eu tô empreendendo talvez de dentro de casa também, como existem muitas mulheres que trabalham de dentro de casa. Não tem problema nenhum. É entender qual é realmente o seu papel na sociedade e gerir aquele tempo que você tem, que nós falamos até agora de prioridades. Entender essa prioridade que você vai dar. De manhã eu consigo ser uma coisa, de tarde eu consigo ser outra. E tudo isso se junta e está interligado. Nós somos pessoas que temos uma vida interligada na outra. Nossas relações, nosso lado espiritual, nossa parte financeira, nosso lado profissional, tudo isso está ligado uma coisa na outra. Não adianta querer desvincular. Se o meu financeiro não estiver bom, eu vou com certeza estar desequilibrando outra, né? Então a gente precisa entender que nós, como mulheres, tendo esse autoconhecimento, ajuda e nos fortalece de uma forma tão gostosa que a gente quer isso sempre, quer se conhecer cada vez mais, quer se entender cada vez mais.
e quer se tornar cada vez mais líder de si própria. Exatamente. Quando eu passo a me conhecer, é o meu primeiro passo. E lembra que a gente falou da semana passada sobre a roda da vida? É um outro passo também para você se você não, mas eu não sei me autoconhecer. Tem a roda da vida, mais uma ferramenta que a gente falou com vocês aqui semana passada. Então, você precisa se conhecer primeiramente. Vamos aqui começar o ano diferente para chegar em 2023 e olhar lá para trás e falar, uau, eu comecei, eu dei o meu primeiro pontapé, eu vou me autoconhecer em cada programa, eu quero aprender. E se você precisar de ajuda, a Mulheres em Movimento está aqui, a rádio, estamos sempre aqui juntamente com a Rádio Angolo. E eu quero deixar uma mensagem para você, mulher. É importante lembrar que você é líder de você mesmo. E é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Com o tempo e o esforço, é possível desenvolver as suas habilidades e as suas características necessárias para se tornar uma líder eficaz de si mesmo. Que tempo maravilhoso! Nós falamos aqui de tantas coisas importantes que eu tenho certeza que você, durante a semana, poderá refletir bastante, poderá também colocar em prática. Eu quero te agradecer pela sua companhia. Obrigada mais uma vez. Um forte abraço, um beijo e até semana que vem. Também já vou me despedindo por aqui. Gostaria de relembrar que você pode também encontrar as Mulheres em Movimento lá no Instagram, no @Mulheres em Movimento Europa, e te convido a assistir uma série de lives que nós temos armazenadas lá para você também. Um beijo, até a próxima semana. Quero deixar aqui também o meu tchau, minha gratidão por vocês estarem aqui nos acompanhando a cada semana e esperamos você no próximo programa. Um beijo e até o próximo programa. Vou aproveitar aqui também e agradecer por esse tempo, essa troca de experiências, essa conversa maravilhosa com as mulheres aqui. Eu espero que vocês que estão nos ouvindo possam refletir ao longo dessa semana, possam entender o seu caminho e começar a pensar no seu autoconhecimento. Nós estamos aqui para te ajudar no que for necessário. Obrigada e um beijo grande.